Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero começar esse vídeo com a imagem dessa linda rosa. Gente, essa é a única rosa que eu tenho no meu jardim. E por uma coincidência, ou sei lá o que a gente chama, hoje ela abriu hoje. Já tem muito tempo que ela não floresce. E hoje tá fazendo 5 anos que minha mãe faleceu. Eu achei assim uma coincidência porque minha mãe se chamava Rosa, Rosa Helena. Se chamava não, se chama. E outra coisa também que agora de manhã um amigo meu, lá da Espanha, ele me falou que lá na Espanha hoje é Dia das Mães. Eu falei, nossa, eu sou uma pessoa assim muito espiritualista, não tenho uma religião assim que eu siga definido. Minha mãe era católica, eu assim acredito em muitas coisas está no catolicismo. Eu me considero cristão, mas assim eu não sigo nenhuma religião. Então, eu queria contar um pouquinho sobre isso hoje, porque, porque eu entrei nesse assunto de espiritualidade, porque eu acredito nesses sinais. Então, eu não ia falar sobre esse assunto hoje, mas quando eu olhei essa rosa, hoje eu ia fazer um vídeo falando das mudas de orquídea. Quando eu olhei ali e vi essa rosa branca, eu achei que poderia ser um sinal. Mas do que eu poderia estar falando de bom nisso? Assim, falando da morte da minha mãe e se isso poderia contribuir com alguma coisa boa. E eu lembrei que quando eu perdi minha mãe, eu buscava muitas informações e nem sempre também eu encontrava no YouTube mesmo, na internet. Eu passei a usar muito a rede social para isso. Eu não entrava muito nas redes sociais. Eu nem imaginava, nem sonhava que um dia eu ia ter um canal. O que eu quero dizer é que, de certo, eu procurava muito para, assim, foi o pior dia da minha vida, o pior momento da minha vida foi o dia que ela faleceu e daí por diante. Então a gente entra num estágio, quem perdeu a mãe já sabe. Assim, eu não sei se todas as pessoas sentiram o que eu senti, eu vou falar a minha experiência. Que de certa forma, se alguém estiver passando por isso, que ficou igual eu fiquei, eu acho que eu posso contribuir de alguma forma, dizer que isso não é o fim, que as coisas que eu sentia, que as pessoas também podem estar sentindo, dizer que isso vai passar. Algumas coisas vão passar sim, não é o fim do caminho. Eu acho que eu posso trazer uma mensagem, tirar uma mensagem boa disso tudo. Então vamos lá. A minha mãe, ela passou mal, acho que foi lá pro dia 1º. E depois que ela passou mal, a minha mãe estava muito bem de saúde. Eu não vou falar muito desse, que eu não gosto de falar, assim, do que ela teve, essas coisas, não vou me apegar a isso não, para não ficar muito grande também. Só vou dizer que ela passou mal e que ela estava limpando lá as plantas e como se um bichinho tivesse mordido no peito dela, que ela me contou, falou, alguma coisa me mordeu. Daí ela ficou toda inchada, com o peito inchado, ela achou que estava com alergia. Foi na UPA, deram remédio de alergia, voltou para casa, não melhorou. No outro dia já foi muito ruim para o hospital. Chegando lá, os médicos falaram que ela estava com câncer terminal, que era câncer de mama, mas eu acho que não era isso. E aí foi aquela luta toda, resumo da história, em 4 dias minha mãe morreu. Ela foi internada mais ou menos no dia 1º, e na madrugada do dia 4, dia 5, assim, ela morreu. Então, depois disso, que aconteceu isso, que a minha mãe faleceu, 5 meses antes, em dezembro, o meu pai também tinha falecido. Meu pai também estava bem de saúde. Ele caiu na rua e morreu. Bateu com a cabeça, faleceu. Então, a morte deles foram mortes assim que não estavam esperando. Eles não estavam doentes, estavam bem de saúde. Mas a morte do meu pai, assim, eu fiquei triste, lógico, fiquei triste. Mas eu consegui superar bem. A da minha mãe, não. Então, assim, uma coisa assim que me chamou muita atenção foi a dor que eu senti ali
de achar assim que a minha vida tinha acabado. Eu cheguei ao fundo do poço mesmo. Eu falei, agora eu não tenho mais vida. Porque no dia que a minha mãe foi enterrada, que eu voltei para casa, gente, o vazio que fica na casa é um vazio enorme. Vazio muito grande e me deu muito medo. Eu sentia medo, assim, uma sensação de desprotegido. Por mais que a gente seja adulto, perder a mãe não é fácil. Então, foi momentos terríveis. E eu queria procurar, passei a procurar esses assuntos na internet. Eu queria saber como é que era. Perguntava também para as pessoas, mas não me satisfazia só a resposta das pessoas. Algumas pessoas diziam, isso que você está sentindo vai passar. Algumas outras pessoas diziam assim, não, isso não passa, é assim mesmo. Eu falei, como que é assim mesmo? Porque eu não poderia viver com aquela dor, não tinha condições, era uma dor terrível, que eu não sei explicar aqui. Parece que ela é uma dor na alma que ela veio pro corpo fisicamente. E minha mãe morreu. No outro dia eu falei, não, eu lembrei do filme do Chico Xavier, que ele tinha visões, aparições, a mãe dele aparecia para ele. Eu falei, não, eu vou buscar isso. Eu quero isso para eu. Tenho que saber aonde a minha mãe tá, se a minha mãe tá bem. Eu peguei no outro dia, eu já estava procurei um centro espírita de Allan Kardec, kardecista. Na verdade, o centro espírita, a religião espírita não se diz kardecista, mas a gente fala kardecista, para a pessoa entender que é a religião de Kardec, que não é outra linhagem. Eu procurei porque ali me parecia que era aonde ia ter um contato mais fácil, coisa. É a única religião que eu conheço, no caso, que fala mais abertamente desse contato entre espíritos e pessoas que estão encarnadas e outras que estão desencarnadas. Foi muito bom para mim, eu gostei, mas como eu não entendia nada, não sabia nada, não foi como eu esperava. Lá eles me explicaram, não é assim. Você vai lá e vai receber uma carta, e vai receber uma mensagem. Tudo tem o seu tempo. Aí eu passei a assistir as palestras, eu ia nas palestras. Enfim, falou-se, às vezes a gente tem a mensagem em sonho, a gente pode encontrar com eles em sonho. Gente, eu tô falando isso, mas eu tô falando a minha experiência. E nem tô mandando assim, indicando isso pra ninguém. Tô contando a minha. Que às vezes a pessoa achar, assim, que eu acho que tem solução pra pessoa ver que tem. Mas eu tô querendo dizer com isso que a fé me ajudou muito. Mas tô dizendo, cada um busca a fé na sua religião ou no que você acredita. Às vezes não precisa nem ser religião, porque eu não fui diretamente na religião, em si, no que eu acredito. Eu acho que isso foi uma das primeiras coisas que me ajudou muito, foi ter fé. Eu falei, minha mãe não morreu, tipo assim, ela morreu, mas não morreu pra mim, o espírito dela tá vivo, eu ainda vou encontrar com ela em algum lugar, e vamos, e eu passei a viver assim, naquela busca, e aquela dor não passava. Passou um ano e nada, as pessoas, muitas coisas que eu li que falava que o luto era um ano, outros 6 meses, e o meu já era um ano e aquela agonia, aquela coisa não passava. Eu ia no cemitério quase que todo dia, pegava ônibus, mesmo a gente fica meio, assim, meio doido, né? Porque eu sabia que minha mãe não estava no cemitério, que lá era só o corpo, mas mesmo assim eu queria ir para lá. Eu também, então eu busquei muito esse lado espiritual. Então, se a pessoa tem uma fé, seja ela evangélica, católica, espírita ou qualquer outra coisa, um conselho que eu daria, ou dizer o que me ajudou foi isso, foi a fé. Fé em Deus. Eu acredito assim, que Deus está em tudo que é amor, em tudo que é o bem. Então, se você está na católica, você pratica o bem, pratica a caridade, Deus está ali, em você, nos seus atos ali. Se você é evangélico e está praticando o bem, está fazendo o amor, a doação, a caridade, está amando o próximo, eu acho que Deus está ali. Se você é ateu e está fazendo a mesma coisa, Deus também está ali. Ele não está ligado à religião, não me apego à religião. Eu busco o que é de bom para trazer para mim.
Bom, mas não era isso que eu estava falando. Estou falando é só para explicar, entender um pouco, assim como eu penso. Então, nessas buscas, eu pesquisava também como fazer regressão astral, que eu queria sonhar com a minha mãe, eu queria sonhar, mas um sonho consciente, que como diz na projeção astral, a gente, quando fazia essas viagens astral, de alguma forma eu queria encontrar com ela de tudo quanto é jeito. E por que eu estou dizendo isso também? Dizer que isso é normal, a gente fica meio confuso, fica muito ansioso quando acontece isso, porque é uma perda muito grande. Há aquela dor uma dor assim meio desesperadora, a gente acha que o mundo não vai ter, a gente não vai ter mais vontade de viver, que parece assim que tudo perde a luz, aquele vazio que fica na casa, a gente vai acostumando isso com os poucos, a gente supera sim. Eu imaginei que eu não ia superar. E se alguém o propósito desse vídeo é esse, eu dizer para as pessoas que estão passando por isso, que eu passei, eu era muito ligado, colado com a minha mãe, igual o meu pai morreu, eu não passei pela mesma coisa, eu não sentia a mesma coisa, eu gostava dele, sofri, mas não foi essa coisa de uma pegação muito forte mesmo que eu tinha com ela. Que eu ia para casa dela, eu já morava aqui, mas a casa dela uns 500 metros aqui da minha casa, eu ia lá de manhã, eu ia à tarde, eu caminhava com ela, eu ligava para ela todo dia, eu estava lá todos os dias, então é como se eu nunca tivesse saído da casa dela. Foi uma perda muito grande, assim, e dizer que superei, mas esse superei, quando eu digo superei, às vezes fica assim, parece que, assim, que passou, mas não é assim, tem uma parte, uma coisa que fica, que eu não sei explicar, que é pro resto da vida, é assim, a vida fica meio incompleta assim. Por mais que você tenha esperança, a gente fica meio, assim, vai ter dias que essa ferida ainda vai vir, ainda vai sangrar um pouquinho, que você vai sentir um pouquinho mais, não é a depressão, vai sentir aquela tristeza, a falta, a saudade. Às vezes eu sinto muita saudade de chamar pelo nome dela, coisas tão simples, chamar a palavra mãe, certas datas, como hoje, que é um dia triste, que eu procuro não relembrar, assim, do dia que ela morreu. Uma das coisas que eu não gosto muito de fazer é isso, é lembrar daquele dia que aconteceu, os dias que ela ficou internada. E muita gente também dizia, depois vai passar, vai ficar só as lembranças boas. Eu também não consigo ficar lembrando das coisas boas, que acabo ficando também triste. Fiquei meio revoltado, sim. No começo eu fiquei muito revoltada falando do porquê da minha mãe, se ela estava bem de saúde, não era uma pessoa idosa. Eu ficava até uma coisa assim, meio, eu não sei explicar o que eu sentia, me dava um pouquinho de raiva, que eu via pessoas mais velhas do que eu, e com a sua mãe, ainda viva, eu falava, por que aquela pessoa, às vezes a pessoa lá bem já de idade, com a mãe também bem velhinha também, e ainda tinha a mãe, tinha os pais. Aquilo me dava não sei se é revolta, não sei explicar a palavra. Então eu acho que esse sentimento, a gente é humano, é normal. Mas a gente vai aprendendo a lidar, dizer que não passa 5 anos, comigo até agora, não passou tudo por inteiro. Assim, não é que eu não fico mais triste, que eu já aceitei tudo. Tem certas coisas que não vai passar não, mas é uma coisa bem leve que fica, que você controla. Eu penso nela todos os dias. Mas a vontade de viver, de sorrir, de você começar a ter planos, e você vai lidando com isso, vai voltando aos poucos. Isso volta sim. A gente a gente passa a encarar a morte também pelo menos no meu caso, de uma outra maneira. Não é que morreu. A mãe da gente tá dentro da gente, tá no coração e tá por aí, dando esses sinais, que para mim foi um sinal essa rosa branca hoje.
Então, esse vídeo é também como uma homenagem para ela. Que ela gostava tanto de flores, especialmente de rosas também. E ela ter abrido justamente hoje. Acho que era para mostrar que não devemos ficar tristes, que a vida é assim mesmo. Cheia de espinhos, mas que também tem rosas. Gente, então é isso. Como eu falei, não queria que fosse um vídeo triste, falando de morte, mas um vídeo que venha a servir assim para as pessoas que estejam tristes, passando por isso, que de alguma forma eu possa dizer, porque a gente se sente mais seguro quando a gente ouve a experiência de outra pessoa dizendo que já passou por aquilo. No meu caso, quando eu procurava, eu sentia mais assim, digamos, mais verdade. Que eu queria saber das outras pessoas que passaram, como que era. Então é isso que eu estou dizendo, que tudo dá certo sim, que o que está passando hoje nos primeiros dias, nos primeiros meses, essa dor tão forte, esse luto, ele passa sim, porque eu tinha medo que nunca passasse. Então eu encerro o vídeo por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.